Depois de 17 anos, eu finalmente retornei à Coreia. Aí vemos um garoto falando, já faz um bom tempo, pai e mãe. Tem vezes que eu penso qual seria o valor da vida. Assim vamos para 7 anos atrás. Ele estava no Golfo de Aden às 10h32 da noite. Ele estava espantado com o que estava vendo. O navio que ele estava afundando à sua frente no meio daquela tempestade. Desesperado, ele gritava pelos pais, e se perguntava onde estavam eles. De repente caiu um raio, e no lugar apareceu um redemoinho que o puxava. Assim ele começou a nadar para não ser puxado. Até que ele vê algo boiando, e percebe que é uma pessoa. Mas logo percebe que ela já estava morta. Ele fica em choque, mas sem tempo para pensar ele é engolido pela onda. Não consigo respirar, pensou ele, e que tem que subir logo senão irá se afogar. É aí que ele vê um monte de pessoas mortas. O secretário Kim, o chefe Jang, o capitão e até a irmã da segurança. Até que ele fica em choque, era seus pais. Ele imediatamente é puxado por um homem que pergunta se ele está ferido. O prota começa a chorar e o chama de vovô. O homem diz que ainda bem que pelo menos ele ainda está vivo. Aí vemos que esse é o presidente do grupo Cheongu, Jin Seoko. O prota diz a ele que viu o pai e a mãe lá embaixo. O avô diz que sabe, mas já é tarde demais para eles. Assim o avô diz para ele: presta bem atenção no que ele vai lhe contar agora. E diz que ele deve lembrar não importa o que aconteça. E diz que ele deve herdar o grupo Cheongu. Assim ele o entrega uma caneta e diz que se ele levar isso ao advogado Kim In-soo, ele irá o ajudar. Diz para ele não confiar em mais ninguém, e que assim que chegar na Coreia ele deve. Antes de ele terminar, o prota chama pelo avô. E pede para ele salvar o pai e a mãe rápido, pois eles estão se afogando. É nessa hora que ele tira seu colete, é quando ele percebe que ele também está ferido. O prota o chama sem entender o porquê ele está fazendo isso. Assim o avô bota o colete nele e diz que seus pais já estavam mortos antes do barco naufragar. Assim ele fecha o colete e diz para ele ir, pois ele precisa viver. Assim ele o empurra, assim ele se distanciava cada vez mais de seu avô, enquanto se distanciava ele gritava por ele. Até que vem uma onda grande e o engole. E assim um tempo se passa. Já estava sol. Ele ouve um barulho. Quando abre os olhos, nota que tem um navio à sua frente. E nos mostra uma pessoa sorrindo. Quando ele percebeu, já estava naquele barco. Ele vê duas pessoas lhe olhando, um diz que ele ainda está vivo. Assim o homem virá para trás e fala: Capo, o garoto acordou, ele não está morto. O prota vê eles falando e pensa que eles devem ser italianos. Assim ele chama pela pessoa novamente. O prota vê alguém em cima do mastro. O cara diz que não é possível, que ela subiu lá de novo. O outro pergunta ao prota se ele consegue entender o que eles falam. É quando ele vê uma tatuagem em seu pescoço. O prota pensa que, julgando por essa tatuagem, dá para perceber que eles não são pessoas normais. É nessa hora que a pessoa lá de cima pula. Assim ela cai à sua frente. A mulher pergunta como ele chegou ao seu navio. Assim um deles falam que acha que esse menino não consegue entender o que eles falam. Assim ela diz para trazer alguém que saiba traduzir. O prota olha para eles. Ele diz que o navio estava passando quando ele estava sob ataque. Assim eles olham para ele. Então você consegue me entender? E pergunta de onde ele veio. O prota diz que é da Coreia, e que durante uma tempestade bandidos atacaram seu navio e mataram seus pais e seu avô. Assim a mulher conclui que então ele caiu no mar e veio parar num navio italiano. Logo, navio da minha família Salerno. Família Salerno, falou o prota. Assim ela fala que ele está dizendo que um garoto asiático, que consegue falar italiano, foi pego coincidentemente por italianos,
e que não foi em qualquer lugar, mas no Golfo do Aden, bem no Oriente Médio. Assim ela diz que foi mal, mas as circunstâncias são boas demais. Assim ela bota a espada ao lado do pescoço do prota e pergunta por que não o jogam de volta ao mar. Assim vemos que essa é a diretora do ramo comercial da família Salerno, Regina Salerno. O prota fica sem palavras. Logo pensa como sairá dessa, até que tem uma ideia. Assim ele tira de seu bolso uma caneta, e revela que essa caneta foi entregue pelo seu avô. E fala que ele é o neto do líder do grupo Xeongu. Então, em vez de vocês me jogarem de volta ao mar, acho melhor vocês me levarem de volta ao grupo Xeongu, pois eles podem ser bem recompensados. Grupo Xeongu, falou ela impressionada. Esse não é o melhor grupo da Coreia. Esse garoto faz mesmo parte do grupo deles? Assim ela mandou eles olharem todas as notícias que viam sobre a Coreia. Eles logo foram olhar, enquanto isso ela perguntou se ele sabia falar outras línguas também. Ele diz que sim, que sabe mais 7 idiomas. É quando os homens chamam ela dizendo que encontraram algo. Ela vai até eles. É quando ele mostra a notícia que dizia que o presidente do grupo Xeongu e toda a família de seu terceiro filho estava desaparecida. Então parece que o garoto está falando a verdade. Com isso ela sorri, e diz que isso vai ser divertido. Assim o prota fala que se eles puderem entrar em contato com alguém da Coreia. Aí ele lembra de seu avô lhe entregando a caneta e dizendo que ele deveria levá-la ao advogado Kim In-soo e ele o ajudará. Com isso ele pede para eles entrarem em contato, mas não com sua família, e sim com um advogado chamado Kim In-soo. Assim às 1h12 da manhã em Seul, um celular começou a tocar. Alô? Assim ela disse que já que ele é um estrangeiro então devem conversar em inglês para deixar as coisas mais confortáveis. Com isso ela pergunta se ele é o advogado Kim In-soo. E pergunta se ele já deu uma olhada na foto que lhe mandou. Ela diz que tem em suas mãos o precioso filho do grupo Xeongu. Então, nós deveríamos mandá-lo de volta à Coreia. O homem pergunta o que ela quer. Ela diz que 10 milhões de dólares, e que deve ser entregue em dinheiro na Rossoli Trade, no canal do Panamá. E diz que ele tem 24 horas, e é para ir pessoalmente. Ele pede desculpas, mas está um pouco ocupado no momento, então não tem muito tempo para conversas. Ela diz que se ele der a quantia, ela liberta ele na hora. Ele diz que não liga, e falou 1 milhão de dólares. E disse que vai dar 1 milhão de dólares para eles matarem o garoto. Assim eles chamam de desgraçados, e diz que se eles matarem ele em 5 minutos e mandarem o vídeo, então mandará 1 milhão de dólares na hora. Assim ela pergunta se depois de matar o garoto ele pode simplesmente não pagar nada, então terá que ir atrás dele, e isso dá muita dor de cabeça. Ele fica com raiva e pergunta como ela ousa lhe ameaçar com esse acordo. E que poderia simplesmente pagá-la apertando apenas 3 botões. Mas agora ele diz que ela já sabe o que vai acontecer se não matarem o garoto. Ele diz que vai espalhar rumores que eles são os culpados pelo ataque ao navio, então se ela entendeu, então vou desligar. Logo depois ele fala para alguém que entregou seu recado, e falou com os mercenários, e diz para ele não se preocupar. Depois de tudo que aconteceu esses dias o grupo Xeongu finalmente será dele. Ele fica chocado com o que acabou de ouvir, e pensa que eles vão lhe matar em no máximo 5 minutos. Alguém diz que então é isso. Então ela diz que foi mal, mas não tem nenhum motivo para deixá-lo vivo. Ele pede para eles por favor deixarem ele vivo. Ela perguntou por que deveria deixá-lo vivo, já que agora ele não é mais um filho do conglomerado Grupo Xeongu. E diz que tem quase certeza que já devem ter feito até um funeral para ele lá na Coreia.
e pergunta se ele sabe o que isso quer dizer. Então diz que eles decidiram matá-lo para tomarem o poder, e diz que sabe disso porque isso é senso comum aonde vive. Eles decidiram me matar, pensou o prota, a minha própria família, e se pergunta o porquê daquilo. Assim os dois homens riram pro outro e diz baixinho que ela claramente não quer matá-lo. E o outro diz que ela tá só zoando com ele. O prota pensa que tem que sobreviver, então por que tem que morrer ali? E se pergunta o que é exatamente Xangô para o seu avô. É nessa hora que alguém entra chamando pela mulher e diz que eles estão sob ataque. Ele diz que são 3 barcos acompanhados por um helicóptero armado. Helicóptero armado, ela pergunta se é a Interpol. Ele diz que acha que não, mas uma coisa é certa: eles estão ignorando o rádio. Eles estão ignorando o rádio, e pergunta quem seria louco de se atrever. Nessa hora ela entende tudo. Sorrindo ela diz que isso deve ser coisa dos coreanos da ligação de antes. Eles estão tentando pegar o garoto. Nessa hora o prota fura o dedo com a caneta. Eles ficaram sem entender o porquê o garoto fez aquilo. Assim ele diz que Xangô nunca irá pagá-la, então eles não precisam lhe matar. Com isso ele ergue a mão para ela, e diz para levá-lo junto com eles. E diz que se eles o derem poder para sua vingança, então ele será leal à família Serlano até o fim de sua vida. Ela olha para a tatuagem e diz que é a tatuagem de sua família, e se pergunta onde o garoto viu aquilo. Assim ela começa a rir. E logo diz para matá-lo, e começar os preparativos porque hoje eles irão festejar. O homem assentiu. Depois ela vira pro garoto e pergunta se ele vai assumir a responsabilidade por suas palavras. Você quer se vingar, mesmo que isso signifique ter sangue nas mãos. Com isso ele lembra de seu avô dizendo que ele precisa herdar o grupo Xangô não importa o que aconteça. Com isso ele confirma. Ela sorri e diz que cão que ladra não morde. E diz que isso vai ser divertido. Assim ela chuta a porta e manda ele a seguir. Ela diz que a vida dele agora está nas mãos dos Solernos. E que é para ele viver ou morrer pela família. Preste atenção, garoto. Esse agora será seu futuro. Assim voltamos a 17 anos depois. Ele pensa que não deve haver cinzas já que eles não encontraram nenhum corpo, mas esse é o único lugar onde posso deixar minhas saudações. Mãe e pai, cuidem de mim de agora em diante e vejam como irei se vingar. É nessa hora que ele escuta algo. Quando ele vê aparece vários carros, eles começam a atirar. O prota logo desvia e se esconde. Esses idiotas não conseguem nem acertar um cara. Ele diz para eles irem logo e acharem o diretor executivo. Vemos que esse é Lee Jang-gu, diretor de uma filial e chefe de segurança da Xangô. Ele diz que não sabe quem é esse maluco, mas não consegue acreditar como ele ousa sobreviver depois de sequestrar o diretor executivo. Assim alguém chama por ele dizendo que achou o carro que ele tinha falado. O chefe diz para ele ser cuidadoso. E que devem garantir que o diretor executivo saia ileso. Quando ele terminou de falar, o carro explodiu. Uma bomba, falou ele sem entender nada. Nessa hora o prota mandou só um corte e eliminou todos da esquerda. O chefe, ouvindo o som, olhou para trás só para ver o prota levando o resto de seu grupo. Logo depois disso ele o acerta. O chefe diz que isso não vai adiantar pois está com um colete à prova de facas. E avança dizendo que ele é um covarde fazendo uma emboscada dessa. O prota vira-se para ele e diz que isso não cabe a ele decidir. Com isso ele avança para cima do chefe, e corta ele ao meio. Enquanto caía ele não entendia como isso aconteceu. Esse cara. Quem diabos é ele?
Com isso ele foi até o carro, e pegou uma sacola. Foi até o porta-mala e abriu. Kim Su estava implorando para ele não o matar. E fala que só fez o que o mandaram, e que não tinha escolha. E que não tinha como ele conseguir matar o presidente. O prota foi e jogou um monte de dinheiro. E disse que ali tinha US$ 1.000.000. E que acha que o dinheiro prometido há 17 anos atrás não foi entregue da maneira correta. Dinheiro prometido, repetiu ele. É quando ele lembra do que ele falou. E fala que agora tá pago porque seu antigo eu, infelizmente, morreu naquele dia. E renasceu ele. Com isso ele jogou o isqueiro. O homem começou a gritar. Ele olhava o fogo enquanto pegava um charuto. Ele acendeu. E com isso pede desculpa aos pais e seu avô pelo atraso. E diz para eles não se preocuparem e irem para um lugar melhor. Pois ele vai levar consigo todo o trabalho duro deles. Com isso vamos para outro dia. O prota estava correndo. O cara chama ele de desgraçado louco, e pergunta para onde ele pensa que está indo. E o outro, manda ele se entregar e morrer. Logo o prota corta o pescoço dos dois. E se pergunta por que eles são tão barulhentos. Assim ele continua andando. O outro apavorado pergunta quem o mandou. E diz que ele não sabe com quem está lidando, e que é o grupo Xingu que manda ali. E se ele acha que vai ficar tudo bem depois desse ataque. O prota diz que sabe quem eles são, e diz que são a Holdings, uma empresa de segurança privada contratada pelo grupo Xingu. E que o trabalho deles é fornecer um serviço de proteção discreta para os principais executivos e diretores da Xingu, assim os protegendo fora do horário de trabalho. E na maior parte do tempo, quando não estão fazendo isso, vocês estão investigando a vida de pessoas que são contra a Xingu, como jornalistas e informantes. Além de realizarem sequestros, assaltos, assassinatos e outras coisas desse tipo. Com isso eu só posso dizer que vocês são uma organização contratada para a violência. Assim os reféns começam a pedir por ajuda. O prota joga uma faca, e diz para eles pararem com aquilo e saírem, e lembrar que nenhum deles viram ele. Assim eles se libertam, o entrega a faca, e começam a correr. O homem, vendo seus reféns indo embora, fala que não deixou eles irem embora. Com isso um refém de cabelo grisalho olhou para trás e só pode ver o cara perguntando o que ele era, e pergunta se ele é um parente daquelas pessoas. O prota diz que não é esse o caso, é que fica difícil de conversar com eles aqui. Assim fala que precisa saber a agenda dos executivos dessa semana, desde o vice-presidente executivo ao presidente. E pergunta se ele sabe que a diretiva de reunião de emergência número 1 foi emitida. Ele diz que não sabe, e o chama de louco, e mesmo se soubesse nunca o contaria. Pois se contasse isso, toda a sua família seria morta. Assim o prota diz que parece que ele não dá muito valor à sua vida, então o que ele acha de começar pelos olhos? E quando ele quiser falar algo que ele queira saber, é só levantar a mão. Assim vamos para outro lugar. Algumas pessoas sentados comiam enquanto outras dormiam. Assim ele caminha. E pensa se deveria comprar alguns cigarros. Assim ele olha pro trânsito. E pensa que finalmente voltou para a Coreia depois de tanto tempo. Assim ele olha para um cartaz, e diz que esse país realmente é insano. Assim mostra alguém dizendo que promete à população que irá exercer todos os poderes concedidos para erradicar o crime e a violência em sua sociedade. E que nesse momento em diante, declara a guerra à violência. Com essas palavras o povo ficou em silêncio. Assim a história diz que 3 segundos depois que o presidente declarou guerra às organizações criminosas, ele foi morto em 1990. E que depois desse incidente, ninguém ousou erradicar essas organizações, o que naturalmente fez o país começar a sucumbir à violência e ao dinheiro.
E diz que o grupo Cheongu conspirou com organizações criminosas para subornar a mídia e derrubar seus concorrentes. E depois disso a mídia continuou patrocinando esportes e entretenimento em geral, para fazer com que as pessoas esquecessem a política nacional. Ao ponto que um cachorro poderia concorrer à presidência, fala ele enquanto olhava para o jornal. As pessoas continuam acreditando que a Cheongu é uma empresa a favor do povo. Com isso ele entra numa loja. Bem-vindo, o que vai querer? Perguntou ela. Me dê um cigarro desse por favor, os dois falou ao mesmo tempo. Eles se encaram. O prota observa e pensa que deve falar que quer o extra forte. O extra por favor, os dois falou de novo ao mesmo tempo. Os dois de novo se encaram. A atendente pede desculpas, mas só tem um maço sobrando. Com isso Prota respira. E diz que ela pode dar para ele. O cara só observa. Enquanto o cara saía o Prota pediu licença. E perguntou se ele podia compartilhar pelo menos um. O cara pergunta por que ele não compra em outra loja. O Prota diz que é porque faz muito tempo que está fora da Coreia, então só queria pelo menos provar um desse. O cara então concorda. E pergunta se ele ainda se lembra dessa coisa que nem sabor tem. Assim ele vai saindo e diz que o Prota vai ser pego se fumar aquilo ali. Então é melhor ele ir fumar num lugar apropriado. O Prota vê indo embora e pensa que, quando se vive na máfia por 17 anos, apenas com uma olhada dá para tentar deduzir a força de alguém. E pensa que ele é bem forte, ao ponto de ser comparado com os monstros que encontrou no exterior. Então pessoas talentosas assim são recorrentes na Coreia? E pensa que de qualquer forma é melhor que eles não se encontrem mais. Com isso nos mostra ele chegando em um lugar. Ele olha para os corpos. Ele pensa que estão todos mortos. E o tamanho desses cortes. Com isso ele liga para alguém. O cara atende, ele diz que é ele. O cara pergunta qual foi o problema, pois já disse para não ligar para ele essas horas. Você disse que tinha uma reunião hoje, certo? E diz que ele terá que adiar. Com isso ele fala que o mesmo cara que matou o vice-presidente executivo Kim In-soo, parece que está mirando nele agora. O cara pergunta por que ele acha isso. O cara diz que a empresa de segurança que deveria ajudar hoje não conseguiu ser contratada, e quando chegou ao local, todos já estavam mortos. E parece que todos foram mortos pela mesma pessoa. Sendo a mesma pessoa que matou o Kim In-soo, ele certamente não é um cara qualquer. E que parece que ele também conhece o lugar secreto de reuniões. O cara pergunta sobre o que ele está falando, e diz que é uma tradição da família Cheongu reunir os familiares durante uma emergência. E diz que é uma tradição que somente quem é da família sabe. E você está dizendo que quem nos atacou também sabe sobre isso. E diz que é por isso que confia nele para esse caso, encontre-o, sem que ninguém saiba disso. Ele olhando as feridas pensou que seria uma lâmina. Com isso ele pensou naquele cara que pediu para compartilhar pelo menos um cigarro. Assim ele lembra da mão dele. E pensa que se ele for um usuário de lâmina, não há como uma cicatriz daquele tipo ser facilmente causada na palma de sua mão. Com isso ele pergunta se há um usuário de lâminas na família. E vemos que seu nome é Cheon-em, da facção Ozun, o sétimo no ranking. O cara pergunta que tipo de pergunta era aquela, e fala que eles são o tipo de pessoa que não consegue nem cortar uma maçã. E todos da família já se reuniram ali, exceto as crianças. E fala que se ele tiver ansioso para lutar com esse cara, e para ele apenas ir para lá. E diz que vai pagar 100 milhões para eles protegerem o lugar. Com isso ele falou que está indo, mas é para ele pelo menos reforçar a segurança, em pelo menos 3 vezes. O cara diz que entendeu. Quando ele desligou, ele perguntou para o outro quem esse mero gangster pensa que é para ficar mandando o que ele deve fazer.
Até parece que ele quer morrer. Com isso ele ajeita sua gravata. E entra perguntando quando ele chegou, e o chama de presidente. Sim, presidente, é ele mesmo, o Sean M. E diz que vai sair depois de ajudar a Xiongu essa noite. O quê? Traição? E pergunta se ele está bêbado. E diz que só irá fazer o de hoje, pois ninguém é louco de rejeitar 100 milhões. E fala que é difícil explicar, mas parece que vai aparecer alguém bem perigoso essa. Antes de terminar ele fala que esqueceu, e que vai explicar tudo para ele depois, com isso desliga. Ele logo pergunta se um cigarro não era o bastante. E esse foi o vídeo. Quem gostou deixa o like e se inscreva. Até a próxima.